Você quer saber o que é e como usar o ciclo PDCA na prática? Quer uma planilha com modelo de plano de ação junto com PDCA? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender tudo que você precisa saber sobre PDCA e ainda vai poder baixar uma planilha para poder aplicar isso na prática. Esse aqui é um modelo que eu criei do ciclo PDCA junto com o plano de ação. Na descrição desse vídeo tem um link, você vai poder fazer o download dessa planilha. No final do vídeo eu vou fazer um tutorial explicando como usar aí esse ciclo PDCA nessa planilha do Excel. Queria agradecer aí você estar aqui assistindo esse vídeo. Queria pedir para você dar um like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e ele exibe para mais pessoas. Isso me ajuda bastante. Gratidão. Quais são as origens do PDCA? As origens dele vêm do controle de qualidade total. Logo após ali a Segunda Guerra Mundial, o mundo precisava crescer muito rápido, né? Muita destruição, recursos escassos, e as empresas identificaram que elas precisavam ser muito mais assertivas, muito mais efetivas. Não só eficientes, não só eficazes, mas efetivas, né? Fazer certo no tempo certo, na hora certa, com a qualidade correta. E aí foram criados uma série de ferramentas e metodologias para que o crescimento dos países pudessem acontecer de uma forma mais, vamos dizer assim, mais agressiva, né? Devido a essa necessidade, dessa demanda do mercado por crescimento, principalmente ali no Japão, né, Estados Unidos, as grandes potências aí investiram bastante nessa parte de crescimento e no controle de qualidade total. O ciclo PDCA ele é uma sigla, né? As letras significam, vem do inglês, né? P de plan, planejar, D de do, né? Executar, C de check ou control, seria controlar, verificar ou checar, e o A de act ou agir. Então ele é um ciclo, você vai executar ele nessas etapas e no final, se precisar melhorar alguma coisa, você executa ele novamente. Você vai entender direitinho isso aí até o final desse vídeo. E o que é o ciclo PDCA? Quando queremos implementar a melhoria contínua em nossas empresas, precisamos de métodos que nos permitam gerenciar processos, projetos e atividades. O ciclo PDCA é um desses métodos gerenciais. Ele ajuda a provocar e facilitar o raciocínio por meio de sugestões. Então essas diversas ferramentas de qualidade, entre outras também da gestão estratégica, elas servem exatamente para isso. Elas facilitam o nosso raciocínio. Às vezes partir do zero é muito complicado quando você quer resolver os problemas das empresas. E o que a gente vê é o seguinte, existem as melhores práticas. Existem pessoas que já estudaram sobre isso e identificaram, né, criaram essas ferramentas, essas metodologias para ajudar o empresário, o empreendedor a ter mais resultados em seus negócios, em suas empresas. Então o que a gente precisa fazer é entender essas metodologias, entender essas ferramentas e simplesmente colocar em prática. Quando você começa a olhar todas essas ferramentas, você acaba achando muito estranho os nomes, tudo muito complicado, mas com o tempo, à medida que você vai utilizando essas ferramentas, elas vão ficando muito mais simples de serem utilizadas e você vai usando elas praticamente de forma automática. E aí sim você vai ter muito resultado na sua empresa. E para que serve o ciclo PDCA? Otimização de processos de trabalho, mas também em contextos mais amplos como no planejamento estratégico empresarial. E o que não é PDCA? O que não é o ciclo PDCA? O ciclo PDCA não é uma ferramenta, e sim um método, apesar de usarmos ferramentas de gestão para cada etapa do ciclo. Então, quando a gente está executando o ciclo PDCA, a gente usa várias ferramentas, a gente vai falar algumas delas, eu tenho vídeos aqui onde eu já detalhei algumas delas, né? E a gente usa essas ferramentas. E até essa planilha que eu criei, você vai poder fazer o download, ela é exatamente isso. Ela é o plano de ação, que é uma ferramenta, e eu simplesmente alinhei ali algumas colunas para colocar o PDCA junto, ficou bem bacana. E quem criou nessa metodologia? O Andrew Shewhart, né, na década de 1920, criou o PDCA, mas foi o Edward Deming, na década de 50, no Japão, que popularizou o método.
E vamos lá, vamos direto ao ponto, né? E qual é a primeira etapa do PDCA? Então, a primeira etapa é o planejar, é a parte de planejamento. Claro, tem que ter uma origem, né? A gente tem que começar de algum lugar. Se a gente não fizer um planejamento, não tiver um objetivo de onde a gente quer chegar, o ciclo não tem nem como começar. E quais os objetivos dessa etapa? A criação do plano de ação, né? Então, a gente vai definir exatamente o que, quem, quando, onde, porquê, o custo. Então, todo o plano de ação para que o objetivo seja atingido. Mais à frente a gente vai detalhar esse plano de ação. E aí, alguns indicadores, você também tem que criar indicadores de desempenho para fazer monitoramento e controle do que foi planejado. Pergunta nesse momento, né, quando você está fazendo planejamento, é o que será feito. Basicamente isso. Às vezes você pode estar querendo resolver um problema, por exemplo, de atraso de entregas de mercadorias da sua empresa. Você pode estar querendo acelerar um processo de produção. Você pode estar querendo reduzir erros de produção. Você pode ter uma empresa de serviço, por exemplo, uma gráfica, e você quer acelerar os processos ali, desde a chegada do pedido, a entrega do produto para o cliente. Então existem diversas finalidades e você precisa entender nessa fase isso. O que eu vou fazer nesse plano de ação, né? É você definir o escopo, você definir o que você vai atuar ali, o que você realmente vai executar e desmembrar isso aí lá no plano de ação. As ferramentas que a gente usa, além do plano de ação, você tem diagrama de Ishikawa para identificar as causas dos problemas, diagrama de Pareto para priorizar as causas, fluxograma do processo para compreender melhor o processo, 5 porquês é uma técnica muito bacana para determinar a causa raiz do problema, brainstorming, identificar alternativas para a solução de problemas complexos, e o 5W2H, que é o plano de ação, para estruturar o plano de ação. Aqui é o seguinte, brainstorming e plano de ação, eu já tenho um vídeo aqui, eu vou deixar inclusive nos cards para você poder assistir depois. Os outros eu não tenho ainda. Se você quiser que eu faça algum vídeo sobre o diagrama de Ishikawa, por exemplo, o diagrama de Pareto, você deixa aí na descrição desse vídeo. Fala assim, Paulo, eu queria que você explicasse sobre o Ishikawa. E aí eu vou pegar e vou fazer um vídeo específico para isso. Porque existe uma infinidade de conceitos, de ferramentas de gestão, e eu vou priorizando à medida que as pessoas vão me pedindo. Então deixa aí na descrição do vídeo aí a sua pergunta, que ferramenta que você gostaria de desenvolver, ou aprender mais, né? A segunda etapa é o executar. Então a gente está correndo ali o ciclo, né, percorrendo o ciclo, tem que partir para ação, né? Nenhum plano vai servir para nada se você não executar esse plano. Quais os objetivos dessa parte, né? Executar simplesmente o plano de ação, é partir para ação. Que ferramentas a gente usa nessa fase? O procedimento operacional padrão é uma ferramenta e muitas vezes você vai precisar dele nessa etapa do executar, né? Porque você tem um processo que você quer melhorar. Se você não tem um procedimento, vai ficar tudo muito subjetivo. Então o ideal é que você já tenha uma definição desse procedimento operacional. E aí a pessoa vai pegar, vai olhar aquilo ali e vai seguir aquele procedimento, né? E lá no final do plano a gente vai verificar se esse procedimento está adequado ou não. Você pode utilizar também fluxograma de processos, checklists de atividades, né, para você poder fazer a execução, o próprio plano de ação, né, que seria ali um passo a passo do que tem que ser feito. A pergunta nessa etapa é como será feito, né? Então é o que você precisa saber, né? Como que será feito o que tem que ser feito. E a terceira etapa é o controlar, né? Então nessa etapa a gente vai verificar se realmente o que foi feito, né, está de acordo, se foi executado, né, se está de acordo com o plano. E normalmente a gente acaba pecando nessa etapa, né, não faz o controle dos processos. Mas isso aqui que é importante, é aqui que você começa realmente proporcionar essa melhoria contínua da empresa, de processos. E quais os objetivos? Verificar o plano de ação. Então você tem que ir lá no plano de ação e verificar se o que foi planejado foi executado e se tem conformidade ou não, né? Que ferramentas? Você pode utilizar indicadores de desempenho. Lembra, lá no plano de ação a gente falou criação de indicadores. Então nessa parte de controlar você vai analisar esses indicadores para saber se eles foram atingidos ou não, né? Se a meta foi atingida ou não.
Pergunta nessa etapa: o que foi previsto foi concretizado? Aconteceram imprevistos? Sempre acontece, né? Toda vez que a gente planeja alguma coisa, vai acabar havendo imprevisto, né? Costuma-se dizer que nenhum plano resiste ao campo de batalhas. Então, né, se você vai planejar e realmente vai acontecer alguma coisa, e tá tudo bem. É aí que a gente aprende e cresce com essas dificuldades, com esses imprevistos. A atividade levou quanto tempo para ser executada? Levou menos tempo, tempo exato, mais tempo? Qual a opinião da equipe de execução sobre o problema e a solução adotada? Isso também é importante, né? Você ouvir quem executou, né, sobre a equipe, para pegar opiniões, para saber o que pode ser melhorado. A quarta etapa é o agir, né? Aí a gente vai pegar o que é o agir. Agir não é o executar, né? Executar, você foi lá e fez o processo. O agir é um feedback, é uma avaliação do que foi feito, e essa ação é uma ação de correção ou de padronização do processo. Quais os objetivos? Avaliar a conformidade ou não do plano de ação. Então aqui o que a gente tem que fazer é isso. Será que foi de acordo? Será que o que a gente planejou foi feito realmente ou não? Ferramentas, mais uma vez, os indicadores de desempenho, aí você analisar ali os indicadores de desempenho. Perguntas: o plano precisa ser alterado? Um padrão pode ser criado? Então isso é interessante, né? Você pode criar um padrão a partir desse plano que foi feito, e aí se você ainda não tinha um procedimento operacional padrão, você vai criar ele, né, de acordo com esse planejado. Se você já tinha, você pode fazer alteração no plano e fazer a correção do plano, do procedimento operacional padrão, do fluxograma de processo. E aqui, o ciclo PDCA é uma ferramenta do processo de melhoria contínua dentro da empresa. Você quer melhorar alguma coisa. Então o gráfico ali é um gráfico que exprime o tempo e o desempenho de um processo, por exemplo. Então o processo ele começa num patamar, quando você aplica o ciclo PDCA, ele tende a ir para um outro patamar, ele cresce. E aí ele vai estabelecer de novo, ele vai padronizar, as pessoas vão se acostumar com esse processo, você vai rodar de novo o ciclo PDCA e vai ver um crescimento de novo em desempenho e assim sucessivamente. A ideia é que você utilize isso eternamente, né? Eternamente você fique fazendo melhoria contínua nos processos da sua empresa, né? Então o ciclo PDCA é esse processo. No Japão existe até uma palavra para isso que é o Kaizen, que justamente exprime isso, né? Melhoria contínua. Fatores de sucesso para você implementar o ciclo do PDCA. É importante que você tenha uma liderança atuante, com líderes experientes e envolvidos no processo, porque um plano de ação sem uma liderança pode ser que ele fique parado lá, ninguém execute esse procedimento, esse plano. Então é importante que você tenha uma liderança ali envolvida nesse processo. Um conhecimento técnico, né? Saber fazer, né, aquele procedimento. Não adianta você fazer um planejamento e as pessoas não sabem executar, né, não têm conhecimento sobre aquilo. E um conhecimento aplicado sobre gestão do processo, né, que seria justamente a parte de gestão, de acompanhar aquilo ali, os indicadores. E ferramenta de execução é o plano de ação. Eu tenho um vídeo aqui também, vai ficar nos cards, que eu explico como fazer o plano de ação detalhadamente. Aqui eu vou explicar o plano de ação com o ciclo PDCA, mas se você quiser saber só o plano de ação, tem um vídeo aqui que ficou bem bacana. Também tem a ferramenta, você pode fazer o download lá do plano de ação. Então, como falei, vou deixar aqui nos cards a playlist sobre planejamento estratégico e ali tem fatores críticos de sucesso, brainstorming, tem várias ferramentas interessantes, muitas com documentos que você vai poder baixar e usar na sua empresa. Queria deixar aqui também a sugestão de livro, caso você queira aprofundar o assunto, é o Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, do Falcone. Ele é mestre em qualidade total aqui no Brasil, esse livro é excelente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você poder saber mais aí sobre esse livro. E aí vou fazer agora uma demonstração dessa planilha do ciclo PDCA. Aqui na descrição do vídeo você vai clicar, né, você vai cair nessa tela. E essa planilha ela foi feita no Google, né, no Google Planilhas. Então quando você clicar você não vai conseguir editar diretamente. E aí eu deixei as instruções aqui, ó, como usar esse modelo
para usar esse modelo você precisa fazer uma cópia, criar uma cópia dessa planilha no Google. Então você vai aqui, vai em arquivo, e aí você vem fazer uma cópia. Aqui em fazer uma cópia, você pode botar um nome aqui se você quiser, dizer a pasta que você quer e dar OK. A partir dali, o Google vai fazer uma cópia para você, né? Você tem que ter uma conta do Gmail para fazer isso, e aí você vai conseguir editar a planilha, fazer outras cópias que você precisar e tudo mais. Aqui tem um link para o livro, né, para você saber mais sobre o livro, vai direto para a Amazon, tem os detalhes aí do livro. E aqui alguns cursos que eu tenho, que são cursos que eu espero que ajudem os empresários aí. Eu já tenho quase 4.000 alunos, né, espalhados em mais de 50 países pelo mundo, e são através desses cursos. Cursos de fluxo de caixa, influência e persuasão, enneagrama, palestrante corporativo, negociação, home office. Então esses são os cursos que eu tenho até hoje aí, lá na plataforma da Udemy. São cursos bem baratinhos, mas que são bem bacanas, bem interessantes. Então aqui eu deixei só uma imagem do ciclo PDCA, tá? E aqui é o plano de ação. Eu vou reduzir um pouquinho aqui o tamanho para a gente conseguir ver na totalidade, né? Então eu tenho as etapas aqui do ciclo PDCA: planejar, executar, controlar e agir. Então na parte de planejar é a criação do plano de ação. Você tem aqui o objetivo, você pode colocar um responsável, um líder aqui sobre o processo, a data de início, bota um número. É interessante também você colocar um número nisso aqui. Por quê? Você não vai fazer o ciclo PDCA para um processo na sua empresa, você vai fazer para dezenas. Claro que você vai fazer um de cada vez, né? A não ser que você tenha vários setores na sua empresa, e aí sim você vai delegar, cada setor vai fazer o seu. Inclusive, se você tem equipe, você pode mandar o link desse vídeo para as pessoas assistirem, baixar essa planilha aí gratuitamente, e cada setor vai fazendo o seu, tá? Então aqui vai ser definido o que vai ser feito. Você tem o objetivo, mas aqui você vai detalhar. Esse objetivo tem várias etapas. Então o que vai ser feito, quem vai fazer cada etapa dessa, quando vai ser feito, por que vai ser feito, onde vai ser feito e o quanto e o como vai ser feito. Essa parte aqui é o plano de ação, 5W2H. Eu não vou detalhar isso aqui agora porque tem lá no outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande e acho que é desnecessário. Quem não conhece pode depois aprofundar lá no outro vídeo. E aqui eu criei essas 3 colunas aqui que seriam do ciclo PDCA. Então depois que você planejou, você vai executar. E aí você vai fazer aqui o acompanhamento e colocar aqui essas informações. Deixa eu chegar aqui para o lado. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar mais fácil de... Vou aumentar um pouquinho mais. Então, situação, tá? Você tem ali iniciado, não iniciado, atrasado e finalizado. Então tem até os emojizinhos ali que você pode utilizar também para poder indicar, ou você vai colocar pelo texto mesmo, tá? Você vai colocar o textozinho ali sobre cada tarefa do plano de ação, ok? Depois que você planeja, você tem o controle e o agir. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cima. Então, controlar, mesma coisa. Tem conformidade? Não tem conformidade? Você vai colocar cada etapa do processo aqui. E depois no agir, padronizar ou reavaliar o plano. Então também a planilha você vai controlar isso. Basicamente é bem simples, né? A parte do ciclo PDCA, aqui o controle dela na planilha, o processo inteiro, ele se torna complexo de acordo com o que você está querendo melhorar na sua empresa, né? Mas aqui a planilha ela vai te ajudar trabalhando aí junto com o plano de ação. E aí aqui você vai ter vários planos de ações desse. O que eu fiz aqui? Eu criei um índice, e aí você pode, por exemplo, atraso na entregas. Você tem aqui o primeiro plano de ação que você vai fazer. Eu posso clicar aqui, inserir um link. Eu já tenho, ele já está mostrando aqui, PDCA, plano de ação 001, aplicar. E aí, vou só mudar aqui a formatação, só para ficar mais fácil de enxergar. Quando eu clicar, saiu aqui a formatação de novo. E aí quando eu clicar, ele vai diretamente para a planilha, tá? Eu tenho essa planilha padrão aqui e tem uma planilha que eu já criei mais uma aqui. À medida que você for criando novos planos, basicamente você precisa fazer isso. Você vem aqui, clica na setinha para baixo, duplica a planilha, tá? Ele cria uma cópia. Vou botar para cá para ficar mais fácil de ver. Renomeei a planilha, eu vou botar aqui
plano de ação PDCA, eu já tenho 001, vou botar o 2 aqui, tá? E aí você vem aqui no índice, coloca o objetivo, coloca o 2, vem aqui, coloca aqui o link para ele, ó, 2, aplica. Então assim você vai conseguir ter uma relação de todos os planos de ação, até para ser uma gestão do conhecimento. Você tem a informação toda organizada aqui na sua planilha, né, no Google Planilhas. E aí, você já usou o ciclo PDCA alguma vez? Você é um estudante, você é um empresário, você é um consultor? Deixa aí no comentário aí para que você está estudando o ciclo PDCA, se você conseguiu colocar em prática, como é que foi essa sua experiência aí. Aqui algumas frases de Deming, né? Se você não pode descrever o que está fazendo como um processo, você não sabe o que está fazendo. Acredita em Deus. Todos os outros devem apresentar dados e fatos. Há anos que fazemos assim, uma frase muito comum nas empresas. É a confissão de que a falha é do sistema. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Sucesso!